Era uma manhã comum em um bairro movimentado da cidade quando tudo mudou para Lucas. Ele entrou na padaria do seu quarteirão, um lugar que frequentava há anos, sempre cumprimentando o dono com um sorriso. Naquele dia, porém, a recepção foi diferente. Antes que pudesse pedir seu café da rotina, foi interrompido por uma acusação inesperada. Teria tentado furtar uma coxinha. O dono da padaria, com o rosto fechado e a voz firme, apontou para as câmeras de segurança instaladas atrás do balcão, alegando ter provas do ocorrido. A notícia se espalhou rápido entre os clientes que aguardavam na fila, e Lucas sentiu o peso do olhar desconfiado pesar sobre ele. O ambiente era pequeno e simples, uma típica padaria de bairro onde a relação entre cliente e comerciante normalmente era pautada pela confiança. As regras no local eram claras. Todo produto consumido deveria ser pago no caixa antes de ser retirado ou consumido dentro do estabelecimento. As câmeras de segurança existiam como medida preventiva contra furtos e para garantir a segurança dos clientes e funcionários. Lucas sabia disso, assim como todos os outros moradores da região. Ele nunca imaginou que seria justamente ele o alvo daquela acusação tão séria e constrangedora. Ao ser confrontado, Lucas tentou explicar sua versão dos fatos. Garantiu que não havia pego nada sem pagar. Na verdade, estava ali só para comprar seu pãozinho diário e um café preto. Mas o dono insistia ter visto claramente nas imagens da câmera que ele pegava a coxinha do balcão sem passar pelo caixa. A gerência da padaria se recusava a ouvir mais argumentos naquele momento e pediu que ele saísse até que a situação fosse esclarecida. O clima ficou tenso. Clientes começaram a se afastar discretamente enquanto Lucas se via isolado em meio à multidão silenciosa daquela manhã cinzenta. Sabia que precisava provar sua inocência. Mas como? No meio dessa confusão surgiu uma possibilidade concreta. O vídeo das câmeras de segurança poderia ser analisado por um terceiro imparcial para verificar o que realmente aconteceu naquele instante exato. O equipamento registrava imagens em alta definição em tempo real, armazenadas por até 7 dias no sistema local da padaria. Se conseguisse acesso às gravações correspondentes ao horário exato da acusação, Lucas poderia demonstrar sua inocência ou pelo menos esclarecer os fatos de forma transparente. Porém, a liberação desse material dependia exclusivamente do proprietário ou do gerente responsável pelo estabelecimento. Lucas não desistiu e exigiu formalmente ter acesso ao vídeo, pedindo cópia ou pelo menos assistir às imagens junto com testemunhas imparciais. A resposta inicial foi evasiva. Alegaram que o material era confidencial para proteger o comércio e evitar exposição pública desnecessária. Essa recusa alimentou ainda mais as suspeitas dos presentes, e deixou Lucas numa situação delicada, acusado publicamente sem provas acessíveis para contestação efetiva. Um verdadeiro dilema jurídico virtual, num caso cotidiano tão comum quanto um simples pedido de café. Apesar da negativa inicial, apareceu então uma brecha no processo. Um funcionário novo admitiu informalmente ter visto Lucas pegar algo na vitrine, mas não lembrar exatamente se pagou ou não no caixa logo após isso. Essa declaração criou uma zona cinzenta difícil de interpretar entre testemunho direto e suspeita subjetiva. Ao mesmo tempo, outro cliente presente naquela manhã surpreendeu-se ao afirmar ter visto Lucas conversar com a caixa antes de se servir, informação contrária à versão dominante. A tensão aumentava. As peças daquela história começavam a apresentar incongruências internas importantes que ainda precisavam ser confirmadas ou refutadas por evidências concretas, provenientes das gravações visuais guardadas pelo sistema de segurança da padaria. A questão central permanecia: seria possível acessar esse vídeo? E se sim, ele provaria o erro na acusação? Ou confirmaria aquilo que parecia tão injusto para Lucas? A solução dessa disputa dependia exclusivamente daquela imagem congelada no tempo registrada pelas câmeras silenciosas. Uma prova objetiva capaz de desmontar versões conflitantes em poucos segundos. O momento crítico estava apenas começando a revelar seus contornos verdadeiros naquele bairro comum onde algo aparentemente banal desencadeou uma crise inesperada, envolvendo reputação, confiança e justiça popular sem escalas jurídicas complexas.
Lucas enfrentava agora não apenas a dúvida coletiva sobre sua honestidade, mas também as barreiras institucionais criadas por quem deveria garantir transparência e respeito dentro do próprio comércio local. Era hora de mergulhar fundo nas evidências disponíveis, ou na falta delas, para desvendar o verdadeiro desfecho daquele episódio desconcertante, numa padaria qualquer da cidade. O próximo passo revelaria as tentativas concretas de investigação feitas por Lucas para conseguir acesso às gravações das câmeras, acompanhadas das primeiras reações formais do dono da padaria perante essa exigência inesperada. A resposta administrativa seria decisiva para definir os rumos dessa história marcada pela fragilidade dos procedimentos internos adotados naquele pequeno negócio familiar, diante de uma acusação pública abrupta. Lucas sabia que só poderia sair dali limpo se conseguisse provar cada passo daquele episódio através dos documentos visuais ocultos atrás daquela tela fria instalada perto do balcão. Imagens capazes de confirmar ou desmentir tudo em poucos quadros estáticos com som silenciado, mas significado potencialmente devastador. E assim começa essa jornada curta mas intensa entre suspeita e verdade numa manhã qualquer, onde nada parecia indicar tamanha reviravolta, até aquele instante exato capturado pelas câmeras silenciosas. Lucas não saiu da padaria naquela manhã sem antes tentar uma última conversa com o dono. Pediu para ver as imagens, explicou que tudo aquilo era um mal-entendido, mas ouviu apenas um silêncio constrangedor e um não firme. O comerciante alegou proteger a integridade do estabelecimento e dos funcionários, dizendo que liberar o vídeo poderia expor pessoas inocentes. Era uma resposta vaga que não ajudava Lucas, pelo contrário, aumentava sua sensação de isolamento. A suspeita já havia ganhado forma entre os clientes, e a possibilidade de provar sua inocência parecia distante. O conflito principal se estabeleceu ali, entre o direito de defesa do cliente acusado e a decisão unilateral do comerciante sobre o acesso às provas. Lucas sabia que a política da padaria não previa protocolos claros para esses casos. Em situações normais, câmeras serviam como ferramenta preventiva ou para identificar reais furtos flagrados pelo caixa ou por funcionários. Mas agora esse sistema de segurança tornara-se uma arma de acusação sumária sem direito à contestação imediata. O dono acreditava ter visto tudo no vídeo, mas recusava mostrar as imagens com transparência. No meio dessa disputa estava também Ana, funcionária responsável pelo caixa naquele dia, pessoa-chave para esclarecer os fatos. Ela estava em dúvida sobre o que viu nos momentos em questão. Confirmou que Lucas chegou ao balcão e fez algum tipo de contato verbal antes de ir até o balcão onde ficavam as coxinhas expostas numa vitrine aberta. Disse ter ficado confusa porque Lucas aparentava estar decidido a pagar tudo, mas logo em seguida voltava para pegar algo mais na vitrine sem passar pelo caixa novamente. Essa atuação contraditória gerou receio nela e contribuiu para a acusação. Além disso, João, outro cliente presente no estabelecimento na manhã do incidente, entrou na conversa informalmente enquanto Lucas tentava reunir informações. João afirmou ter observado Lucas falar com Ana no caixa e pagar um pãozinho minutos antes de pegar a tal coxinha, informação que parecia favorecer Lucas e questionar a versão do dono da padaria. Porém, ninguém sabia dizer ao certo se esse pagamento incluía todos os produtos consumidos naquele momento ou apenas parte deles. A ausência de um procedimento claro para a conferência rápida das imagens ou registro detalhado das vendas dificultava separar verdade dos boatos. O sistema utilizado pela padaria armazenava as gravações localmente num HD interno conectado ao equipamento das câmeras, com acesso restrito ao dono e à gerência principal. Nem mesmo Ana tinha permissão para ver essas imagens sem autorização prévia. Pressionado por clientes que tomavam partido e pela própria reputação da loja, o dono começou a sentir o peso da controvérsia crescente nas redes sociais locais onde vizinhos comentavam o caso entre si. A insistência de Lucas em pedir acesso às gravações criou uma tensão palpável no ambiente daquele pequeno comércio. Nessa atmosfera de desconfiança mútua surgiu Carla, uma amiga próxima de Lucas que decidiu ajudar na busca por justiça. Ela sugeriu procurar ajuda técnica externa para entender melhor como funcionavam os sistemas de gravação da padaria e identificar possíveis falhas ou ambiguidades no processo de armazenamento dos vídeos. Juntos foram até a loja em horário diferente para tentar compreender melhor os limites da segurança eletrônica instalada ali,
câmeras fixas apontadas principalmente para os corredores internos e balcões, ausência de sensores automáticos, sistema manual para arquivar as gravações com possibilidade real de perda ou edição dos arquivos, período limitado de armazenamento que poderia apagar dados importantes se não fossem baixados rapidamente. Carla também observou detalhes técnicos importantes. Ângulos cegos nas câmeras que permitiam ações rápidas fora do alcance visual direto. Atraso entre captura das imagens e gravação definitiva. Possibilidade de múltiplos usuários acessando simultaneamente com diferentes níveis de permissão. Aspectos ignorados até então pela equipe da padaria. Essa análise preliminar levantou dúvidas reais sobre a confiabilidade absoluta daquele vídeo citado pelo dono como prova definitiva contra Lucas. Enquanto isso, Lucas buscava apoio formal junto ao sindicato local dos comerciantes para entender seus direitos como consumidor acusado injustamente num espaço privado aberto ao público. Recebeu orientação básica sobre exigir transparência na utilização dos sistemas eletrônicos como prova em conflitos desse tipo. Com essas informações novas em mãos, ele voltou à padaria para solicitar novamente o acesso ao material gravado, dessa vez acompanhado por Carla e munido das recomendações recebidas, exigindo uma cópia digital do vídeo referente aos minutos exatos do suposto furto. O dono reagiu com irritação visível diante daquela postura firme e organizada. Alegou riscos legais ao liberar imagens sem autorização judicial. Ressaltou cláusulas internas do negócio sobre confidencialidade. Tentou minimizar o ocorrido chamando atenção aos transtornos causados por discussões públicas sobre temas considerados banais. Porém, algo inesperado aconteceu quando mostrou pela primeira vez parte das imagens captadas naquela manhã. Diante do monitor pequeno instalado atrás do balcão apareceu um quadro congelado onde Lucas aparecia claramente pegando uma coxinha da vitrine aberta depois de ter efetuado o pagamento no caixa poucos segundos antes. Havia ali uma contradição evidente. Segundo Ana e João, o pagamento seria por todos os produtos consumidos na mesma ida ao balcão. Porém, as imagens pareciam mostrar duas ações separadas. Pagamento seguido por retirada posterior, não registrada oficialmente no caixa. Esse detalhe técnico abriu espaço imediato para questionamentos entre os presentes. Seria aquele ato realmente um furto? Ou poderia haver algum erro no procedimento interno da loja? O conflito ganhou novos contornos quando Carla destacou que não existia registro fiscal correspondente à segunda retirada daquele alimento específico, nem confirmação formal sobre cobrança posterior feita pelos responsáveis pelo caixa. Diante disso, o dono tentou desacreditar essa linha argumentativa, afirmando tratar-se apenas de distração momentânea sem intenção criminosa, justificativa rejeitada veementemente por Lucas, que exigia reparação completa perante clientes e vizinhos alarmados pela situação vexatória criada. Era claro que aquela controvérsia não seria resolvida facilmente ali naquele instante, sobretudo porque envolvia falha grave nos controles internos adotados pela padaria quanto à conferência automática dos pagamentos relativos aos produtos retirados após passagem inicial pelo caixa. A tensão escalava enquanto clientes esperavam respostas concretas sobre quem teria razão naquela disputa aparentemente banal, mas repleta de implicações sociais profundas, reputação manchada num ambiente tão próximo quanto familiar, confiança quebrada num diálogo interrompido abruptamente. Regras pouco claras sendo colocadas em xeque diante das evidências visuais fragmentadas apresentadas até então. O episódio ganhou proporções maiores quando outros moradores começaram a postar comentários nas redes sociais locais criticando tanto a atitude precipitada do dono, quanto a postura defensiva adotada por ele, frente às solicitações legítimas feitas por Lucas. Enquanto isso, surgiam rumores desencontrados sobre possíveis falhas técnicas nas câmeras naquele período específico, informações ainda não confirmadas oficialmente pelos responsáveis técnicos contratados pela padaria meses antes para instalar todo. Lucas sentia-se encurralado entre versões conflitantes tentando manter sua dignidade intacta enquanto aguardava ansioso pelas próximas etapas dessa investigação improvisada feita às pressas dentro daquele pequeno comércio residencial urbano tão comum mas agora palco involuntário de um drama pessoal inesperado. Estava claro. O conflito ultrapassara a disputa simples entre consumidor e comerciante, abria caminho para debates maiores envolvendo direito à prova, transparência administrativa num espaço privado publicizado e fragilidade estrutural nos sistemas usados como base documental em conflitos cotidianos desse tipo.
O próximo passo traria à tona evidências técnicas mais detalhadas, obtidas após análise especializada dos arquivos digitais armazenados no sistema da padaria. Dados capazes de corroborar ou derrubar definitivamente versões antagônicas apresentadas até então, nesse caso surpreendente, envolvendo uma coxinha contestada numa manhã comum, marcada pela suspeita repentina. O impasse endurecia exatamente quando surgiram pistas confiáveis, indicando possíveis falhas no funcionamento das câmeras, justamente durante os minutos cruciais daquele episódio tão discutido. A situação parecia estabilizar, mas as complicações logo surgiram e abriram um caminho inesperado na história. Após a insistência de Lucas e seu apoio técnico, o dono da padaria finalmente autorizou a extração do arquivo de vídeo correspondente ao horário em que ocorreu o incidente. O arquivo foi entregue, porém com restrições, a qualidade estava reduzida e o áudio cortado, dificultando uma análise detalhada. Além disso, algumas partes do registro pareciam faltar ou estar corrompidas, especialmente os minutos imediatamente antes e depois do suposto furto da coxinha. Com o material em mãos, Lucas e Carla recorreram a um técnico especializado em segurança eletrônica para examinar o arquivo. O profissional constatou que o sistema da padaria apresentava várias fragilidades técnicas. As câmeras operavam com gravação segmentada, que dependia de comandos manuais para salvar os arquivos permanentemente no HD interno. Na prática, isso permitia que um operador desatento ou intencional deixasse passar trechos sem registro completo. Além disso, havia relatos de travamentos frequentes do equipamento nas últimas semanas, algo não informado oficialmente pela gerência. Durante a análise detalhada das imagens disponíveis, surgiu a primeira grande surpresa. O vídeo mostrava Lucas pegar uma coxinha da vitrine aberta sem passar novamente pelo caixa, imediatamente depois do pagamento inicial, reforçando a suspeita original do dono da padaria. Porém, ao ampliar os detalhes e cruzar com os horários registrados no sistema do caixa eletrônico, o técnico identificou uma inconsistência crucial. O momento exato da retirada da coxinha coincidia com um curto período em que as câmeras tinham perda parcial de frames e imagens borradas por falhas técnicas. Essa perda visual criava uma área cinzenta no registro. A imagem mostrava Lucas próximo à vitrine, mas não confirmava claramente se ele havia pago pela coxinha posteriormente, ou se apenas pegou o alimento sem registrar o pagamento. Por outro lado, as impressões digitais do sistema mostravam que nenhum código referente à venda daquela unidade havia sido processado no caixa naquele instante. A ausência dessa confirmação formal deixava espaço para a interpretação. Ao mesmo tempo, mais uma complicação surgiu quando Ana forneceu ao técnico os relatórios parciais das vendas daquele dia no sistema interno da padaria. Neles apareciam registros incompletos ou duplicados de itens vendidos naquele turno, inclusive alguns produtos lançados 2 vezes e outros ausentes sem explicação plausível. Essa confusão administrativa indicava falhas profundas nos controles financeiros adotados pelo comércio. Diante dessas evidências técnicas e administrativas somadas à fragilidade do vídeo entregue, Lucas ganhou um argumento forte para contestar não só a acusação formal contra ele, como também toda a credibilidade dos procedimentos internos adotados pela padaria na gestão das vendas e fiscalização dos clientes. Porém, essa virada ainda não encerrava as dúvidas nem diminuía o impacto social da acusação pública feita contra ele durante aquela manhã tensa. Enquanto isso, circulavam rumores entre vizinhos e clientes mais antigos sobre possíveis conflitos internos entre o dono da padaria e alguns funcionários recentes. Clima que poderia ter influenciado atitudes mais abruptas diante de situações delicadas como aquela envolvendo Lucas. A rede local de troca de informações amplificava essas especulações, criando uma atmosfera ainda mais carregada e difícil de controlar para todos os envolvidos. Em meio a esse cenário complexo apareceu um depoimento surpreendente. Um entregador parceiro da padaria afirmou ter presenciado naquele dia um procedimento irregular feito pelo funcionário responsável pelo caixa justo no momento em que Lucas se dirigia para pagar seu pedido inicial. Segundo ele, houve uma falha momentânea na comunicação interna entre caixa e cozinha, que poderia ter levado à omissão ou atraso no registro correto dos produtos consumidos por clientes presentes naquele turno específico, incluindo possivelmente a coxinha em questão. Esse testemunho levantou dúvidas sobre uma possível falha estrutural não apenas técnica, mas também humana dentro do sistema operacional daquela padaria familiar.
Lucas percebeu que sua luta agora abrangia não só provar sua inocência individualmente, como também desmontar uma série de brechas organizacionais graves que permitiam erros ou até manipulações involuntárias nos registros oficiais. O confronto direto com essas fragilidades revelou a verdadeira dimensão do problema. Não era apenas sobre ele acusado injustamente, era sobre a confiabilidade geral daquele sistema comercial perante seus clientes habituais e funcionários, igualmente afetados por processos pouco claros. A tensão aumentou quando Carla conseguiu contato com um especialista externo em auditoria eletrônica para analisar as informações colhidas até aquele momento. O parecer preliminar indicava a possibilidade real de interferência humana na manipulação dos arquivos digitais armazenados nas câmeras da padaria, seja por erro ou intenção deliberada, além de apontar para a necessidade urgente de revisão completa dos protocolos internos de segurança eletrônica adotados no local. Essa constatação trouxe à tona outra questão sensível: quem teria interesse em manter ocultas partes das imagens? E se houvera realmente manipulação ou edição nos vídeos usados para acusar Lucas? Seria possível provar isso diante da resistência inicial observada? A investigação informal ganhou contornos delicados porque envolvia interesses comerciais locais misturados à reputação pessoal tanto do dono quanto dos funcionários envolvidos diretamente naquela manhã conturbada. Entre os passos seguintes, estava obter acesso integral aos arquivos originais antes das supostas edições feitas para acusações formais, algo aparentemente impossível sem autorização judicial devido à política interna restritiva da empresa privada. Sem esse material completo, seria difícil apresentar provas irrefutáveis capazes de limpar definitivamente o nome de Lucas diante dos clientes desconfiados e evitar danos irreparáveis em sua vida pessoal e social naquela comunidade pequena onde todos se conheciam há anos. Mesmo assim, haviam indicativos objetivos suficientes para questionar publicamente as conclusões precipitadas feitas contra ele: ausência clara de registro fiscal correspondente, falhas técnicas evidentes nas imagens apresentadas, depoimentos contraditórios sobre pagamentos realizados, relatos de problemas administrativos crônicos na loja, suspeitas quanto à integridade das gravações usadas como base acusatória. O conflito ganhava assim múltiplas camadas enquanto Lucas tentava reconstruir sua reputação sob pressão crescente. Nesse ponto crucial surgiu uma última complicação inesperada. Ao tentar reproduzir novamente o vídeo numa reunião informal com testemunhas próximas para discutir estratégias futuras, Carla percebeu algo estranho nos metadados do arquivo entregue pela padaria. Alterações recentes na data e hora originais registradas automaticamente pelo sistema das câmeras sugeriam possível edição digital posterior à gravação original daquele dia específico. Essa descoberta levantou um novo alarme sobre possíveis manipulações intencionais visando proteger pessoas específicas ou reforçar versões convenientes diante do público local. A revelação gerou desconforto imediato no grupo envolvido na defesa de Lucas. Mostrou-se claro que lutar pela verdade exigiria enfrentar resistências poderosas, além da simples disputa pelo conteúdo das imagens gravadas naquela manhã comum, transformada em caso emblemático entre justiça popular informal e transparência documental num pequeno comércio urbano qualquer. O impasse atingiu seu ápice quando ficou evidente que apenas um exame pericial oficial teria força suficiente para desvendar toda essa teia complexa, envolvendo tecnologia falha, procedimentos inadequados e interesses conflitantes dentro daquele cenário aparentemente trivial, marcado pela controvérsia sobre uma coxinha retirada, sem comprovação formal adequada. Assim terminava esta fase inicial, cheia de reviravoltas imprevisíveis. Restava agora preparar-se para etapas decisivas, onde perícias técnicas formais poderiam selar verdadeiros desfechos no embate entre fatos visuais incertos e interpretações pessoais, carregadas por emoção e tensão social crescente. O clima na padaria tornou-se cada vez mais denso após a descoberta das possíveis edições no vídeo entregue por parte da gerência. Lucas e Carla passaram a buscar provas de forma mais incisiva, pressionando o dono a colaborar com transparência total. A reação dele, no entanto, foi fechar ainda mais o acesso às informações e limitar o diálogo. Uma barreira invisível, mais concreta, impedia qualquer avanço simples naquele caso. Enquanto isso, alguns clientes habituais começaram a se posicionar publicamente, uns defendendo Lucas, outros confiando cegamente no dono da padaria.
O ambiente local transformou-se em um campo minado social onde opiniões divergiam e amizades antigas foram abaladas. A controvérsia ganhou espaço nas redes sociais da região, ampliando o impacto do episódio para além das paredes do comércio. Nesse cenário tenso, surgiu uma testemunha inesperada, um jovem funcionário que trabalhava na limpeza da padaria durante o turno da manhã. Ele relatou ter visto Ana mexendo no computador próximo ao sistema das câmeras pouco antes do vídeo ser fornecido a Lucas. Disse que ela parecia nervosa e fazia movimentações rápidas no teclado, o que levantou suspeitas sobre possível manipulação dos arquivos originais. A declaração fez explodir a tensão interna entre os funcionários. Ana negou veementemente qualquer interferência indevida e afirmou que apenas tentava recuperar um arquivo corrompido para ajudar na resolução do conflito. A contradição nas versões criou um clima de desconfiança dentro da equipe da padaria que até então mantinha relações cordiais. Lucas passou a perceber que sua luta não era só contra uma acusação pública injusta, mas também contra uma rede de omissões e comportamentos dúbios que protegiam interesses diversos dentro daquele pequeno negócio familiar. A sensação de isolamento ganhou contornos reais quando percebeu que muitos aliados eventuais recuavam diante da pressão exercida pelos responsáveis pelo estabelecimento. Carla sugeriu recorrer à imprensa local para ampliar a visibilidade do caso e garantir mais apoio externo diante da postura resistente do dono da padaria. A ideia gerou receios iniciais pela exposição pública do conflito, mas acabou aceita como último recurso para evitar um silêncio forçado. Poucos dias depois, uma reportagem foi publicada com depoimentos dos envolvidos e detalhamento das falhas técnicas apresentadas nos sistemas eletrônicos do comércio. O texto denunciava as práticas irregulares e destacava a importância de procedimentos claros para evitar injustiças semelhantes. A reação foi imediata. O dono da padaria convocou uma reunião aberta para clientes e funcionários na tentativa de conter os danos à imagem do negócio. Na ocasião, prometeu rever os protocolos internos, contratar uma auditoria externa e disponibilizar acesso irrestrito às imagens futuras em casos questionáveis. Contudo, durante essa assembleia pública, outra surpresa abalou o ambiente. O técnico contratado para auditar as câmeras revelou a existência de registros inexistentes nos backups oficiais. Arquivos ocultos armazenados em servidores externos, vinculados à empresa fornecedora do sistema eletrônico instalado no local meses antes. Esses dados extras não haviam sido apresentados inicialmente pelo dono ou pela gerência. Essa descoberta levantou dúvidas sobre práticas anteriores à acusação contra Lucas, e sugeriu que um conjunto maior de imagens poderia estar sendo retido intencionalmente para controle exclusivo dos administradores da padaria. Uma situação sem transparência clara, nem regulação específica naquele contexto comercial. À medida que essas informações vinham à tona, crescia também a sensação coletiva de manipulação deliberada das evidências disponíveis para influenciar julgamentos informais dentro daquela comunidade pequena onde todos eram conhecidos uns dos outros. Lucas viu sua reputação manchada não apenas por acusações precipitadas, mas também pelo fato de ter sido alvo central numa disputa marcada por interesses obscuros envolvendo tecnologia vulnerável e estruturas hierárquicas rígidas dentro daquele ambiente aparentemente simples. Para piorar a situação, começou a circular um áudio vazado numa conversa entre membros da gerência, onde discutiam estratégias para desacreditar Lucas perante os clientes mais próximos. Algo gravado sem consentimento, mas confirmado por diversas fontes internas ao comércio. Esse vazamento causou indignação geral e mudou completamente as regras do jogo. Passava-se agora de mera disputa comercial para caso explícito de tentativa sistemática de esconder verdades inconvenientes, mediante pressão psicológica e manipulação midiática local. Diante disso, nasceu um movimento informal entre moradores favoráveis a Lucas, exigindo transparência plena nos processos adotados pela padaria, incluindo instalação obrigatória de sistemas automáticos com registro imutável, canais formais para denúncias, auditorias frequentes supervisionadas por órgãos externos, além de compensações públicas por danos causados à imagem dos acusados sem provas concretas, previamente apresentadas. O conflito transformou-se num embate entre sistemas tradicionais locais baseados em confiança pessoal e práticas modernas, requerendo clareza documental absoluta, como forma de garantir direitos básicos em situações cotidianas tão corriqueiras quanto adquirir um alimento numa padaria popular.
À medida que novas evidências surgiam, documentos eletrônicos revelando alterações em logs, testemunhos divergentes confirmando inconsistências, relatórios técnicos apontando falhas no software utilizado, aumentavam as dúvidas sobre quem realmente detinha o controle da narrativa naquela disputa delicada, envolvendo cada pequena peça daquele quebra-cabeça complexo, montado por eventos aparentemente banais. Lucas tornou-se símbolo involuntário dessa luta desigual entre cidadão comum, diante da opacidade institucional mascarada, sob justificativas comerciais usuais num mercado local ainda pouco regulado, quanto ao uso ético das tecnologias digitais aplicadas ao dia a dia comunitário. O desenrolar dessa fase mostrou como questões simples podem se transformar em dramas profundos, quando processos mal estruturados se misturam com atitudes humanas falhas, ou até coniventes com interesses pessoais. Especialmente quando provas materiais são passíveis de manipulações sutis, difíceis de detectar sem perícia técnica especializada adequada. No meio desse turbilhão, surgiu ainda outro elemento inquietante: relatos anônimos sugerindo interferência externa na gestão daquele sistema eletrônico. Hipótese levada muito a sério após verificações preliminares mostrando acessos remotos não autorizados aos servidores usados pela empresa responsável pelas câmeras instaladas na padaria há poucos meses. Essa suspeita ampliava ainda mais o mistério envolvido e indicava possibilidade real de sabotagem ou manipulação digital feita por terceiros desconhecidos buscando influenciar o desenlace daquela controvérsia envolvendo uma simples coxinha acusada. Algo até então inimaginável para os moradores acostumados ao cotidiano pacato daquela vizinhança típica brasileira. Assim, cresciam as tensões num ambiente já carregado emocionalmente, enquanto Lucas resistia firme buscando justiça plena através dos meios legais apropriados. Seus opositores enfrentavam problemas internos crescentes, motivados pela exposição pública inesperada daquele caso sensível perante toda a comunidade local. O próximo capítulo reservaria novos desdobramentos dramáticos com perícias técnicas aprofundadas, capazes finalmente de esclarecer pontos obscuros fundamentais, além do confronto direto entre versões irreconciliáveis, onde somente provas concretas poderiam dissolver dúvidas espalhadas como fumaça densa nesta trama construída sobre falhas humanas e digitais simultaneamente. A pressão sobre o dono da padaria aumentava a cada dia. As denúncias públicas, os relatos contraditórios e a repercussão nas redes sociais criavam um ambiente insustentável para o comércio local. Lucas, por sua vez, mantinha-se firme, determinado a provar sua inocência de forma definitiva. A espera por uma perícia técnica oficial ganhava contornos dramáticos, enquanto o caso se transformava em um símbolo sobre o uso correto das provas em situações cotidianas. Foi então que a gerência da padaria concordou finalmente em contratar um perito independente para analisar o sistema de câmeras e os arquivos gravados na manhã do incidente. O profissional nomeado era um especialista reconhecido na área de segurança eletrônica, contratado por uma empresa terceira sem vínculos diretos com as partes envolvidas. A expectativa cresceu. Aquela análise poderia ser decisiva para encerrar a disputa. O perito iniciou seu trabalho examinando detalhadamente os sistemas físicos e digitais instalados na padaria. Ele verificou os equipamentos, os arquivos originais armazenados no HD interno, os backups remotos e toda a cadeia de custódia dos dados eletrônicos. Sua análise incluía também uma avaliação crítica dos procedimentos adotados pelos funcionários na manipulação desses arquivos. Durante a primeira etapa da perícia, ele encontrou evidências concretas de falhas técnicas graves. O software responsável pela gravação apresentava instabilidade conhecida que causava perda intermitente de imagens e registro incompleto dos eventos nos horários cruciais. Além disso, havia discrepâncias entre os horários indicados pelo relógio interno das câmeras e os registros do sistema de vendas no caixa. Mais importante, o perito conseguiu recuperar trechos do vídeo que não haviam sido apresentados inicialmente pela gerência da padaria. Essas imagens revelaram detalhes inéditos da movimentação de Lucas naquele momento. Em uma sequência clara e contínua, aparecia Lucas fazendo o pagamento normal no caixa para todos os produtos retirados, inclusive a coxinha questionada. Essa descoberta foi um divisor de águas. A primeira versão apresentada pelo dono da padaria dava conta de que Lucas teria pego a coxinha sem pagar.
As imagens recuperadas mostravam exatamente o contrário. Tudo fora quitado antes dele pegar o alimento. Quando confrontado com esses fatos durante uma reunião formal convocada para discutir as conclusões preliminares da perícia, o dono ficou visivelmente abalado e sem reação imediata. Sem rodeios, teve que reconhecer publicamente que suas acusações careciam de fundamento diante das provas inequívocas recuperadas pelo especialista. Mesmo diante desse cenário claro, ainda havia tensões latentes no ar. Algumas testemunhas continuavam hesitantes sobre os detalhes do ocorrido. Parte dos clientes tinha dúvidas sobre possíveis falhas humanas durante o atendimento. Questionamentos surgiam sobre a organização interna da padaria e seus processos administrativos deficientes. Lucas aproveitou aquele momento para solicitar melhorias urgentes nos procedimentos internos, como instalação de sistemas automáticos integrados entre caixa e câmeras com registro imutável, treinamentos para a equipe, criação de canais formais para tratar eventuais suspeitas com transparência e sem prejulgamentos públicos. O perito recomendou também auditorias periódicas para evitar novos episódios semelhantes, alertando que sistemas tecnológicos dependem tanto da qualidade do equipamento quanto da ética operacional dos responsáveis pela sua gestão. A repercussão dessa reviravolta foi rápida dentro da comunidade local. Muitos clientes passaram a manifestar apoio público a Lucas, reconhecendo seu direito à presunção de inocência, e denunciando riscos graves quando acusações são feitas sem base sólida nem diálogo aberto. Apesar da retratação pública feita pelo dono da padaria, alguns danos já haviam sido causados, ao nome de Lucas, às relações dentro do bairro, à credibilidade do estabelecimento comercial. Reconhecer isso tornou-se fundamental para reconstruir confiança. Para minimizar prejuízos futuros, foi acordado formalmente entre as partes que haveria uma campanha conjunta promovendo educação sobre direitos do consumidor e responsabilidades comerciais locais. Iniciativa inédita naquela região com potencial para gerar impacto positivo duradouro. No entanto, nem tudo ficou resolvido facilmente naquele encontro final antes da conclusão oficial das investigações. O clima permanecia tenso devido aos meses anteriores marcados por desconfianças profundas, boatos espalhados, desgaste emocional intenso vivido por Lucas, além do temor natural diante do efeito colateral social causado por um episódio aparentemente pequeno, mas cujo desfecho se prolongara demais. Carla participou ativamente das negociações finais ao lado de Lucas, destacando que proteger indivíduos contra acusações infundadas requer atenção constante às evidências concretas e respeito irrestrito aos direitos básicos, em qualquer esfera social ou comercial. O impacto daquele caso ultrapassou em muito as fronteiras daquela padaria pequena. Acendeu debates regionais sobre transparência na utilização das tecnologias digitais em estabelecimentos comerciais, reforçou necessidade urgente de regulamentação específica para proteger consumidores e comerciantes contra erros ou abusos derivados do uso dessas ferramentas modernas. Com todos esses elementos somados, o pré-clímax chegou ao ápice quando o perito apresentou seu laudo final, contendo análise técnica detalhada, sustentando a inocência plena de Lucas perante as evidências visuais restauradas. Última peça necessária para encerrar oficialmente aquele capítulo conflituoso marcado por dúvidas injustificadas. A audiência final contou com representantes comunitários, líderes locais e membros envolvidos diretamente no conflito. Momento em que ficou claro que provas objetivas bem fundamentadas sempre devem prevalecer sobre versões subjetivas ou preconceitos arraigados, baseados apenas em observações superficiais. Lucas sentiu finalmente um alívio profundo ao ver sua honra restabelecida publicamente, após meses vivendo sob suspeita injusta, motivada por falhas técnicas combinadas a interpretações apressadas, feitas sem base sólida. Agora cabia à comunidade aprender com aquela experiência amargurada, reconhecer limites das tecnologias utilizadas cotidianamente, valorizar protocolos transparentes fundamentados em ética profissional, garantir mecanismos eficazes para dirimir conflitos comuns antes que causem danos irreparáveis à vida das pessoas envolvidas. O desfecho estava próximo. Restava ajustar os detalhes finais dessa trama envolvendo confiança quebrada e reconstruída numa rede pequena, onde cada gesto tem peso significativo na convivência social diária.
ali onde simples ações podem gerar consequências muito maiores do que aparentam num primeiro olhar. O dia do desfecho chegou com uma expectativa palpável. Na pequena sala onde seria realizada a reunião final, estavam presentes Lucas, o dono da padaria, Carla, o perito independente, e alguns membros da comunidade que acompanharam o caso de perto. O silêncio pesado demonstrava que ali não se tratava apenas de um conflito banal sobre uma coxinha, mas de algo muito maior: a integridade e a confiança abaladas numa rotina cotidiana. O perito iniciou sua apresentação mostrando as imagens recuperadas com a máxima clareza possível, detalhando cada momento em que Lucas pagou no caixa todos os produtos que havia retirado da vitrine, inclusive a coxinha em questão. As imagens não deixavam dúvidas. Nenhuma ação suspeita ou tentativa de subtração sem pagamento estava presente. O registro visual era inequívoco e sustentava a inocência total de Lucas. O dono da padaria permaneceu em silêncio por algum tempo, claramente sem palavras para contestar aquilo diante da comunidade. A reação mais marcante foi um olhar vazio e uma expressão de quem reconhecia pela primeira vez o erro cometido ao acusar alguém sem base sólida. Não houve justificativas ou defesas vazias, apenas o reconhecimento tácito do equívoco. Em seguida, Lucas tomou a palavra para agradecer o apoio recebido e expressar seu desejo de que episódios como aquele não voltem a acontecer no bairro ou em qualquer outro lugar. Pediu ainda que fossem adotadas medidas concretas para evitar falhas semelhantes na padaria. Melhoria dos sistemas de gravação. Transparência no acesso às provas. Treinamentos para funcionários no trato com clientes. E canais formais para resolver dúvidas, sem necessidade de exposição pública precipitada. O dono concordou com todas as propostas apresentadas, e anunciou publicamente o compromisso da padaria em revisar seus procedimentos internos. Disse também que fará um pedido formal de desculpas a Lucas, não apenas pelas consequências pessoais sofridas, mas pelo impacto negativo causado à imagem dele perante amigos e vizinhos. Foi então formalizado um acordo entre as partes. O caso seria encerrado oficialmente com um documento reconhecendo a inocência de Lucas, determinando melhorias administrativas no estabelecimento e estabelecendo um canal direto para atendimento imediato em situações futuras similares. As consequências dessa resolução foram sentidas rapidamente na comunidade local. Clientes que haviam se afastado retornaram à padaria confiantes num novo momento pautado pela transparência e respeito mútuo. Lucas recuperou seu prestígio social. Carla continuou atuando como interlocutora técnica entre moradores e comerciantes para prevenir conflitos. E o dono da padaria adotou políticas claras para evitar julgamentos precipitados, baseados em provas incompletas ou mal interpretadas. Além disso, autoridades locais foram sensibilizadas pela repercussão do caso e iniciaram discussões sobre regulamentações específicas para uso ético das tecnologias digitais em pequenos negócios, incluindo regras para armazenamento seguro dos dados, acesso democrático às gravações em caso de disputas e fiscalização periódica das práticas comerciais. Essa experiência trouxe à tona uma reflexão profunda sobre os limites entre confiança pessoal e evidências objetivas na convivência social diária. O episódio mostrou como acusações feitas sem fundamento sólido podem causar danos irreparáveis à vida das pessoas mesmo nas interações mais corriqueiras. A verdade demonstrou ser ferramenta essencial para manter a dignidade humana intacta diante das incertezas naturais das relações cotidianas. Também evidenciou que sistemas eletrônicos só cumprem sua função justa quando acompanhados por processos transparentes e humanos atentos à responsabilidade ética. Ao final daquela jornada tensa, restou claro que o respeito mútuo não pode ser substituído por suposições apressadas nem por julgamentos baseados apenas na aparência dos fatos superficiais. Lucas saiu dali com sua honra restaurada, mas consciente dos desafios enfrentados por muitos cidadãos comuns diante das fragilidades institucionais existentes no dia a dia. O episódio reverberou além das paredes daquela padaria simples. Tornou-se símbolo da importância das provas materiais confiáveis, como pilares essenciais para resolver conflitos triviais, antes que eles se transformem em crises maiores. Lembrança constante do poder das evidências contra injustiças precipitadas. Naquele bairro qualquer ficou registrado um ensinamento valioso:
As relações sociais se sustentam melhor quando permeadas pela busca incansável pela verdade factual. Algo que exige coragem para enfrentar erros próprios, humildade para reconhecer falhas alheias e compromisso coletivo em preservar justiça simples nas pequenas situações humanas. Assim terminou uma história marcada pelo choque inicial da acusação injusta, pela escalada dramática do conflito baseado em falhas técnicas e humanas, até chegar ao desfecho honesto embasado na análise criteriosa das provas visuais confiáveis. Um exemplo claro do valor inquestionável da transparência num mundo cada vez mais digitalizado, onde nada escapa ao registro, mas tudo depende da interpretação correta desses registros. Entre coxinhas e câmeras silenciosas restou uma lição definitiva. Toda suspeita precisa ser investigada com rigor técnico aliado à empatia social, antes de definir verdades capazes de afetar reputações e relações humanas tão frágeis quanto indispensáveis ao convívio cotidiano.